Passaremos agora para a correção da página 210, e essa página 210 começa pela questão de número 7. Essa questão diz assim: calcule a medida do ângulo MRN, MRN, ou seja, essa medida aqui que a gente vai precisar encontrar, sabendo que MR é a bissetriz. Essa linha divide esse ângulo ao meio. Então, eu preciso descobrir essa medida. Então, eu vou começar pelo triângulo maior, tá? Considerando esse triângulo maior, eu vou somar os ângulos internos para descobrir a medida desses dois aqui. Então, eu tenho aqui 48 graus mais 72 graus, somando tudo, dá 120 graus. Se eu sei que o triângulo completo é 180 graus, 180 graus menos 120 graus, falta 60 graus. Então, esse ângulo mede 60. Se essa linha é uma bissetriz, esse lado é 30 graus e esse lado é 30 graus. Agora, eu vou descobrir esse ângulo da mesma forma. 30 mais 72 e vejo quanto falta para 180. 30 graus mais 72 graus, eu tenho 102 graus. Quanto falta para 180? Falta 78 graus. Então, o ângulo pedido, 78 graus. Essa é a questão 7. Questão 8. Questão 8 diz assim: calcule o perímetro do triângulo sabendo que EM é a mediana. Essa linha divide esse lado ao meio. Se divide esse lado ao meio, esse lado é igual a esse lado. Então, a gente vai calcular o valor do x para calcular o perímetro que está sendo pedido. Então, eu resolvo da seguinte forma: 2x, questão 8, 2x menos 2 é igual a x mais 3. Então, aqui eu vou mudar o x de membro e mudar o 2 de membro, vai ficar 2x menos x é igual a 3 mais 2. O 2 que é menos passa para cá mais. O x que é mais passa para cá menos. 2x menos 1x é x. 3 mais 2, 5. Essa é a medida do x. Então, agora a gente vai calcular a medida de todos os lados. Então, esse é o triângulo. X mais 1. 2x menos 2. Esse lado é 2x mais 3. E o último lado, x mais 3. Então, é só resolver aqui, ó. 2x mais 3. 2 vezes 5, 10. 10 mais 3, 13. Esse lado mede 13. X mais 1. 5 mais 1. Esse lado mede 6. 2 vezes 5, 10. 10 menos 2, 8. E aqui é x mais 3, 5 mais 3, 8. Lembra que o x aqui eu substituí em todos, o x eu troquei por 5, que é o valor que a gente encontrou. Então, agora para achar o perímetro, só somar todos os lados. 13 mais 6 mais 13, 6, 8 e 8. 13 mais 6 dá 19 e 8 mais 8 dá 16. E 19 mais 16 igual a 35. 35 centímetros. Esse é o valor do perímetro pedido para a questão 8. Passaremos agora para a questão número 9. Questão número 9. Calcule o valor do x em grau e o perímetro em centímetro do triângulo ABC. Então, calculando aqui, primeiro o valor do x. Então, se aqui eu tenho 51 graus e aqui eu tenho 80 graus, quanto falta para 180 graus? Então, esse somado com esse dá 131. 131, 180 menos 131, falta 49. Então, esse ângulo aqui, x, mede 49 graus. Aqui eu fiz 80 mais 51, 131 graus. E 180 menos 131 graus, igual a 49 graus, tá? Agora, vamos fazer o perímetro. Para a gente achar o perímetro, a gente precisa somar todos os lados. 3 mais 2,5 mais 2. Se isso aqui é a linha que divide ao meio, então aqui é a mediana.
Então, aqui também é 2. Então, 3 mais 2,5, 5,5. 7,5 com mais 2, 9,5. 9,5. Então, esse é o valor do ângulo, esse é o valor do perímetro. A questão número 10 diz assim: os lados congruentes de um triângulo isósceles medem 18 centímetros e a mediana relativa ao outro lado desse triângulo divide esse lado em dois segmentos com medidas que podemos representar por 2x e x sobre 2 mais 6. Qual o perímetro desse triângulo? Então, eu fiz aqui um esboço do triângulo, ó. Triângulo isósceles. Esse lado é congruente a esse. Então, essa medida é igual a essa. E essa base aqui, ó, essa linha, é a mediana que divide esse lado ao meio e esse lado igual a esse. É isso que a gente vai resolver. Começar descobrindo o valor do x. A gente vai fazer assim, 2x mais x igual a x sobre 2 mais 6. Esse lado igual a esse. A gente vai fazer o MC. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. O MMC de 1 e 2 e 1 é 2. 2 dividido por 1 dá 2. 2 vezes 2x, 4x. 2 dividido por 2 dá 1. 1 vezes x é 1x. 2 dividido por 1 dá 2 vezes 6, 12. Passa o x por outro membro. 4x menos 1x igual a 12. 4x menos 1x é 3x. 3x é igual a 12. X é igual a 12 dividido para 3, x igual a 4. Se a medida do x é 4. Então, eu tenho que saber o valor de cada lado. Então, aqui é 2 vezes 4. 2 vezes x, 2 vezes 4, que é 8. Se esse lado é 8, aqui também é 8, nem precisa resolver. Então, aqui eu vou fazer o perímetro. 18 mais 18 mais 8 mais 8. 18 mais 18 dá 36. E 8 mais 8 dá 16. Somando tudo, 16 mais 36 mais 16 dá 52 centímetros. É o valor do perímetro. Essa é a questão 10. A última questão é a questão 11, que diz assim: durante a construção de um condomínio formado por 3 prédios, a construtora pretende estocar materiais em um único local que esteja à mesma distância dos 3 prédios. Sabendo que esses prédios não estarão alinhados, ou seja, se eles não estão alinhados, eles formam um triângulo. Prédio 1, prédio 2, prédio 3. Formam um triângulo. Aqui pergunta: como é possível na planta encontrar esse ponto? Um ponto onde esteja a mesma distância. Um ponto central aqui no triângulo, onde os 3 prédios estejam à mesma distância desse lugar. Então, como é possível encontrar? A gente já viu pelo conceito que esse ponto que possui a mesma distância do vértice para o centro é o circuncentro. Então, a resposta, achar um circuncentro de um triângulo, tá? Essa é a resposta da questão 11. Então, para o vídeo não ficar muito longo, a gente vai finalizar as correções com essa questão 11. Na próxima aula, nós teremos a correção da página 210 ainda, mas começando pela questão 12, tá? Então, espero que todos tenham compreendido as questões, boas atividades e boas correções.